Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Minutos. Eu sou a professora Edinara e a aula de hoje será sobre o termo geral da progressão aritmética. Bom, gente, então eu vou falar sobre o termo geral da PA, tá? Então aqui eu tenho a representação de uma progressão aritmética. O A1 representa então o primeiro termo da sequência, o A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo, A4 o quarto termo e assim diante. E aqui eu tenho o AN. O AN é uma representação genérica de qualquer termo, né? A gente não sabe exatamente qual posição ele está ocupando. Então, esse termo genérico aqui, a gente fala que é o termo geral, tá? De razão igual a R. Então, esse é o termo geral que nós vamos estudar, tá? Então, existe uma fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Sendo que o AN, então, é o termo geral, tá? O A1 é o primeiro termo da sequência. O N é o número de termos e R é a razão. E nós vamos entender, então, a aplicação dessa fórmula do termo geral em alguns exemplos, tá? Bom, aqui está pedindo para determinar o 61º termo da PA. 9, 13, 17, 21 e assim diante. Eu tenho uma sequência aqui infinita, né? Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui do termo geral para encontrar o termo que ocupa a posição 61. Então, vamos aqui, olha, primeiro vamos determinar qual é o A1. Ó, o A1 não é o primeiro termo da sequência? Então, qual é o primeiro termo dessa sequência? 9. Então, eu coloco aqui, ó, A1 é igual a 9. N representa o número de termos, não é? Mas essa sequência aqui é uma sequência infinita, é uma PA infinita. Então, como é uma PA infinita, o número de termos vai ser até o valor que eu quero encontrar. E eu não quero encontrar o valor que está na posição 61, então o número de termos vai ser 61. Então, eu coloco aqui, olha, N é igual a 61. E o R é a razão, tá? E como é que a gente descobre a razão da PA? Ó, é só eu subtrair um número pelo seu antecessor. Então, por exemplo, aqui, olha, 13 menos 9. 13 menos 9 é quanto? 4, né? 17 menos 13, 4. 21 menos 17, 4. Então, significa que a razão é 4, tá? Então, por último aqui, olha, é o termo genérico. Esse termo genérico, então, vai ser o quê? O A61, que é exatamente a posição que eu quero descobrir aqui dentro dessa sequência. Então, eu não sei o A61. Então, a N eu posso colocar assim, ó, A61. Eu não sei, tá? Então, agora eu vou substituir esses valores aqui na fórmula. Então, vai ficar como? Ó, A61, que é a posição que eu quero descobrir aqui dentro da sequência, né? O número que ocupa essa posição. No lugar do A1 eu coloco o quê? Eu coloco o 9. No lugar do N, eu coloco 61, porque eu quero descobrir até a posição 61, né? O número que ocupa a posição 61. Então, o número de termos eu coloco 61. Então, vai ficar 61 menos 1 vezes a razão. A razão é 4. Então, agora é só calcular, ó. A61 é igual a 9. 61 menos 1, 60. Então, vai ficar mais 60 vezes 4. A61 é igual. Então, repito aqui o 9. Vou resolver aqui primeiro a multiplicação, né? 60 vezes 4, 240.
a 61 é igual a 240 mais 9, 249. Então, isso significa que o número que ocupa a posição 61, dentro dessa sequência aqui, é o número 249. Se você quiser calcular sem a fórmula, você teria que ficar somando aqui, ó, de 4 em 4 em 4 unidades até chegar a essa posição 61. Mas através da fórmula a gente consegue encontrar esse número de um jeito mais tranquilo, ok? Bom, gente, então vamos agora para o nosso segundo exemplo. Nesse segundo exemplo está o seguinte: determinar a razão da PA em que A1 é igual a 2 e A8 é igual a 3. Então, eu tenho o número que ocupa a primeira posição na sequência, que é o número 2, e o que ocupa a oitava posição, que é o número 3, tá? E aqui já está pedindo o que? A razão. Então, a razão, nesse caso, eu não consigo descobrir daquele jeito tradicional, né? Que eu já expliquei para vocês, que é subtraindo um número pelo seu antecessor. Porque aqui, olha, já só tem o A1 e depois só tem o valor do A8, tá? Então, eu vou precisar dessa fórmula do termo geral para descobrir essa razão, tá? Então, vamos aqui separar os valores, né? Os que a gente tem. Então, o A1 é igual a 2. Aí aqui o número de termos. Número de termos não está indo do A1 até o A8. Então, eu vou considerar que o número de termos é 8, né? Porque vai até a oitava posição. Então, ó, N é igual a 8. E a razão? A razão eu não tenho, né? A razão é que eu quero descobrir através da fórmula do termo geral. E o AN? O AN, nesse caso, como eu sei que vai do A1 até o A8, o AN vai ser o último termo da sequência. Então, o AN, quando a sequência é finita, quando é uma PA finita, a gente fala que o AN é, então, o último termo. Então, o AN vai ser o quê? O A8, que a gente já tem o valor que é o 3, tá? Então, numa sequência finita, normalmente o AN, que é o termo geral, ele vai ser o último termo. Então, vai ficar como? Só substituir, né? Então, no lugar do AN, eu vou colocar o quê? O número 3. No lugar do A1, 2. O número de termos, 8. Então, vai ficar 8 menos 1 vezes a razão que eu quero descobrir. Então, vai ficar 3 é igual a 2, 8 menos 1, 7. Mais 7 vezes R. 3 é igual a 2, 7 vezes R, 7R. Agora, o que eu vou fazer? Se 2 aqui não está positivo, eu passo para o outro lado negativo, porque eu quero isolar o R para descobrir o resultado dele. Então, vai ficar 3 menos 2 é igual a 7R. 3 menos 2, 1. 1 é igual a 7R. Então, deixa eu só organizar, ó. 7R é igual a 1. O 7, ele está multiplicando o R, eu coloco para o outro lado, dividindo, né? Eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar R é igual a 1 sétimo. Então, significa o seguinte, significa que a razão dessa PA é 1 sétimo, tá? Bom, gente, nós vamos agora para o nosso terceiro e último exemplo. O enunciado diz o seguinte: determinar o número de termos da PA 4, 7, 10 e o último termo aqui é 136. Então, aqui no enunciado está pedindo o quê? O número de termos. Porque eu sei aqui que o primeiro termo é o 4, o segundo termo é o 7, o terceiro termo é o 10 e o último termo é o 136.
E aqui, olha, nesse espaço eu tenho uma quantidade de termos que eu não sei quanto. E eu preciso descobrir para saber a quantidade total de termos que tem essa PA, tá? Então eu vou utilizar essa fórmula do termo geral para tentar descobrir então o número de termos. Então vamos começar aqui definindo alguns valores. A1, né? Vamos começar aqui pelo A1. O A1 é o primeiro termo da sequência, então A1 é 4. N é o número de termos, que é o que eu quero saber, né? Eu não sei esse número de termos, então vou colocar aqui meu pontinho de interrogação. A razão, a gente já sabe como descobrir, é só subtrair um número pelo seu antecessor. Então eu faço o que? Olha, 7 menos 4 é quanto? 3. 10 menos 7, 3. Então eu sei que a razão, nesse caso aqui, é 3. E o termo geral, que é o AN. Lembra que eu falei que quando a sequência, a PA é finita, o termo geral é o último termo. Então, nesse caso, o último termo é o 136. Então, a N vai ser o 136. Agora é só eu substituir esses valores aqui na fórmula. Então, vai ficar como? No lugar do AN, eu coloco 136, que é igual a 1, que é 4. Mais o número de termos que eu não sei, né? Então, vou repetir o N, vai ficar N menos 1, vezes a razão que é 3. Então, agora é só fazer os cálculos aqui, né? Então, vai ficar 136 é igual a 4 mais... Aí, aqui o 3, eu vou fazer a multiplicação, ó, distributiva, tá? Vai ficar o quê? 3 vezes N, 3N. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, continuando aqui, aí eu posso fazer a subtrair aqui, né? 4 menos 3, 1. 1 mais 3N. Agora eu tenho que isolar o N. Então, 1 aqui ele não está positivo, eu vou passar para o outro lado negativo. Então, fica 136 menos 1 é igual a 3N. 136 menos 1, 135. 135 é igual a 3N. Então, vamos continuar aqui em cima, ó. Deixa eu só reorganizar, ó. 3N é igual a 135. O N, ele não tá, o 3 não está multiplicando o N, então eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 135 dividido por 3. 135 dividido por 3, 45. Então, o que isso significa? Significa que o número de termos dessa PA aqui é 45. Bom, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. Até mais!